Olá pessoal, meu nome é Gilson Meirelles, sou otorrinolaringologista, trabalho aqui na COCIP e hoje o tema que a gente vai abordar é um tema muito polêmico que já vem permeando as discussões aí de grupos de WhatsApp, grupos de amigos, que é o tema da Covid-19, essa pandemia que realmente mudou os hábitos e a rotina de todos nós. Eu, como otorrinolaringologista, recebo muitos pacientes com manifestações otorrinolaringológicas cuja abertura do quadro quase sempre é a doença respiratória, né? A Covid é uma das viroses. O termo virose, até um termo muito vulgar, não especifica que tipo de doença viral é. Então, por exemplo, a dengue, seja a dengue mais simples ou dengue hemorrágica, é um exemplo de uma virose. As arboviroses, que também permearam aí a discussão há algum tempo, já permeiam a discussão há algum tempo, como Zika, chikungunya, são exemplos de outras viroses. E agora, mais uma pandemia pelo coronavírus, não é a primeira na nossa história, né? A Covid, e por isso que tem essa alcunha, o Covid-19, é uma pandemia, é o tipo de doença, de surto epidêmico, que vem acometendo a humanidade, o globo terrestre, já há algum tempo. Né? Teve aquele período no Oriente Médio, e agora no caráter mundial, no caráter de pandemia, atingindo todos os continentes. Começando, né, o início dele foi no final de 2019, chegando no Brasil em 2020. E aí eu, como otorrinolaringologista, quero mostrar para vocês as diversas manifestações que a Covid pode apresentar dentro do espectro da otorrinolaringologia. Então eu pego o paciente aqui no meu consultório, por exemplo, que chega com um quadro simples, de uma dor de garganta comum, de uma faringite aguda. É um paciente que muitas vezes engana. Muitas vezes até é o paciente que já tem uma doença alérgica prévia, ele já é portador de rinite alérgica e chega me procurando, doutor Gilson, será que isso não é mais uma crise de rinite? Será que esse meu nariz entupido, essa coriza, pode ser mais uma das crises de sinusite, de uma sinusite crônica que eu já carrego? Porque no início confunde. Nem todo quadro de Covid, de infecção pelo SARS-CoV-2, infecção por coronavírus, vai manifestar febre. Nem todo quadro vai manifestar dor no corpo. Nem toda doença espectra a perda de olfato súbita, a perda de paladar súbito. Muitas vezes a doença pode até não manifestar nada. Assintomática, sem sintoma nenhum, ou oligossintomática. Um outro sintoma isolado, exótico, estapafúrdio, como eu digo para os meus pacientes. Um sintoma que você não consegue correlacionar. Eu já peguei paciente, por exemplo, com caroço no pescoço, um gânglio, massa cervical, parecendo um engolanda. Outros pacientes com quadro de perda auditiva, surdez, diminuição da acuidade auditiva, associado com um zumbido, um barulho estranho, tontura ou não, simulando uma labirintite, que seria a doença, a afecção dentro do labirinto, ok? Então, a doença, por ser sistêmica, por afetar diversos órgãos, aparelhos e sistemas, e principalmente, até pela porta de entrada, ser a doença respiratória, o otorrinolaringologista é um dos profissionais mais requisitados nesse período aí, nesses últimos 12 meses, e que quase sempre no consultório o paciente, em vez de procurar o pronto-socorro, pronto atendimento, chega no consultório com uma simples dor de garganta, uma faringoamidalite aguda, ou mais um dos casos de rinite, sinusite, que confundem, mascaram a Covid. E daí é importante vocês diferenciarem, porque além da etiologia, da origem da doença ser diferente, então você está comparando rinite alérgica ou sinusite crônica, que tem um caráter inflamatório, mas não tem esse gatilho infeccioso necessariamente, com a doença cuja infecção tem uma grande letalidade, potencial de mortalidade, né, enfim, capaz de gerar um comprometimento severo no sistema de saúde pública. É importante, então, essa diferenciação logo no início do quadro, seja para adoção de medidas preventivas, seja até para adoção, ainda que controverso, do famoso e alardeado tratamento precoce, mas principalmente a orientação do paciente para ele poder estar monitorando. Imagine só uma situação em que o paciente trata como uma rinite alérgica, por exemplo, crise de rinite, e esse paciente esquece de monitorar a saturação do oxigênio no organismo. Esse paciente não dá valor a algum sintoma diferente que aparece, como tosse. Muitas vezes o paciente pode entender que essa tosse também tem fundo alérgico, ou de refluxo, que é outra doença otorrinolaringológica muito comum, que explica sintomas respiratórios. Você pode tossir, ter bolo na garganta, ressecamento, ou doença do aparelho digestivo. E aí, as patologias, as doenças se superpõem. É fundamental o auxílio e a consultoria médica nesse sentido, porque a etapa mais crucial
para o planejamento terapêutico correto, se deve, é definido pelo diagnóstico, o diagnóstico correto. Não adianta a gente fazer o diagnóstico equivocado e tentar tratar com base nos sintomas que aparecem se a gente não identifica a doença principal. E o Covid, como é uma doença que pode aparecer de múltiplas formas, desde uma febre simples, desde uma doença que leva à insuficiência respiratória severa, com dores no corpo, dor de cabeça, perda de olfato e paladar, a doença pode nem simplesmente manifestar. E o portador assintomático passar esse vírus para outro. Então, pessoal, qualquer sinal de alerta, de alarme, seja pela evolução clínica de uma, entre aspas, síndrome gripal. O que é a síndrome gripal? É o conjunto de sinais e sintomas que simulam uma gripe, uma virose. Desde que você tenha um contato, a epidemiologia positiva que a gente chama, com algum portador de Covid, devidamente comprovado, relatado. Qualquer sinal ou sintoma que lhe preocupe, que lhe motive a procurar assistência médica, essa assistência médica tem que ser imediata. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil o manejo, mais êxito, a tendência do sucesso ser garantida, porque a gente consegue controlar todo esse processo desde o seu início. E das doenças otorrinolaringológicas, das manifestações dentro da otorrinolaringologia correlacionadas à Covid-19, a gente pode até apresentar doença de glândula salivar, por exemplo, parecendo cachumba, a parotidite, que realmente a cachumba é uma doença por vírus, é uma doença viral, que no caso do Covid tem relatos, casos raros, casos atípicos, de manifestação de inflamação na glândula parótida, simulando uma cachumba, dentro do espectro da doença. Imaginem só. Outra situação que é muito comum dentro do consultório é o paciente chegar aqui com um quadro de tontura aguda, como se fosse a crise de labirintite. Doutor, tem 3 dias que eu acordo tonto. Eu acordo vendo tudo girar, almoço, durmo e a tontura não para. Às vezes associado com um barulho estranho, zumbido tipo apito, tipo cigarra, mas quase sempre é uma tontura que deixa o paciente sem condições de trabalhar, sem condições de manter suas atividades habituais. E o zumbido ensurdecedor, levando muitas vezes à perda auditiva, à sensação do ouvido cheio. A gente investiga, faz o diagnóstico que a gente chama sindrômico, a síndrome cócleo-vestibular, que vulgarmente é conhecido como labirintite. Só que, quando vamos buscar a etiologia, o gatilho para essa labirintite atípica, estranha, no paciente que não tem antecedente, que não tem fatores de risco, assim como a virose, a própria labirintite engloba diversas causas, diversas doenças que explicariam essa síndrome, Então você pode ter, entre aspas, vou tentar comparar para vocês, uma síndrome do labirinto ou uma labirintite devido a uma neoplasia, a um câncer no cérebro, a um tumor cerebral, Você pode ter uma síndrome do labirinto secundário a um problema dos cristais no ouvido, por exemplo, partículas dentro dos canais do ouvido do labirinto, fora do lugar, capaz, esse fenômeno capaz de gerar tontura. Você pode ter uma doença do labirinto por excesso de líquido no ouvido de causa desconhecida. Doenças metabólicas, diabetes ou pré-diabetes, doenças da tireoide, doenças hormonais, hipo ou hipertireoidismo, até doença do colesterol. São doenças capazes de gerar uma síndrome do labirinto. Então, mais importante que identificar o diagnóstico sindrômico é identificar a causa, a etiologia. E uma das etiologias hoje que a gente sabe que é possível justificar os sintomas é a Covid-19. Então, imagine só uma doença que inicialmente estava sendo tratada como uma gripe, um resfriado, uma síndrome gripal, ela pode afetar diversos órgãos, aparelhos e sistemas. E eu estou aqui mencionando apenas as manifestações otorrinolaringológicas. A Covid pode abrir um quadro com manifestação gastrointestinal. O paciente abre o quadro com dor abdominal e diarreia. E confunde com uma diarreia comum, viral, por uma intoxicação alimentar. Já teve pacientes aqui no meu consultório que abre o quadro com dor muscular em membro inferior, simulando uma trombose venosa profunda, até encaminho, nesses casos, para o especialista, o colega, o angiologista, e quando a gente vai ver que todo esse fenômeno trombótico, trombembólico, tem origem na infecção por SARS-CoV-2. Nessa época, pessoal, não vacilem. Procura a busca pelo médico especialista ou pelo médico qualificado, bem preparado, a fim de resolver o seu problema, como eu falei, é crucial. O diagnóstico é o mais importante nesse primeiro momento, porque a partir do diagnóstico correto, a gente chega a um planejamento terapêutico adequado. Beleza? Espero que eu tenha sido elucidativo nesse vídeo. Qualquer informação maior,
Qualquer esclarecimento, vocês podem buscar esses detalhes, esses macetes, na minha página do Instagram, Dr. Gilson Meirelles, e da clínica, do serviço do qual faço parte, COSIP, Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Estarei sempre às ordens para responder as principais dúvidas e perguntas, e se quiserem ter esse momento aqui comigo, basta marcar uma consulta, que terei o maior prazer de conversar com cada um de vocês. Então, boa tarde, bom dia, ou até lá, até a próxima. Obrigado a todos.